Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Vamos hoje para a nossa última aula, né? Antes eu queria saber se tem alguém que ainda não esteve em nenhuma aula e essa é a primeira aula. Se tem alguém, por favor, envie aqui no chat. Se todo mundo já é... Obrigada, Hudson, pelos parabéns, feliz aniversário. Ai, que legal. Obrigada. Feliz aniversário, Michele Veloso Caruaru. O Ricardo está dizendo que é a primeira aula. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigada, Débora. Obrigada, Bárbara. Todos vocês. Estou aqui comemorando meu aniversário aqui do jeito que eu gosto, que é compartilhando conhecimento, né? E nessa maratona, nessa nossa jornada da heroína e dos heróis de 3 dias aqui de muito conteúdo, para a gente fechar hoje com alguns cases, né? E terminar, mas eu espero que só seja o começo de nossa relação, né? Tem muita coisa aí pela frente. Deixa eu partilhar aqui a tela com vocês. Olhe, em tempos normais, dia de hoje, para quem é de Pernambuco, né? Já a gente estava quase no carnaval. Já estava assim naquela expectativa, né? De carnaval. Muito interessante, para não dizer outra coisa, esse tempo que a gente vive, né? Muito difícil. Então, deixa eu voltar um pouco aqui. Opa! Fugiu. Então, quem não me conhece ainda, vamos falar hoje sobre a última aula, né, desse mini curso. Meu nome é Fernanda Cornils, daqui a pouquinho eu me apresento de novo rapidamente. Esse é o curso de Storytelling na Comunicação Política, Open Class 2021, a aula 3 do MBA em Comunicação Governamental e Marketing Político. É uma parceria entre o IDP e a Presença Online, e eu fui convidada a participar justamente nessa minha área de atuação, que é a construção de narrativa para a comunicação política. Esse é um mini curso, certo? Como eu venho falando, na pós é uma disciplina bem mais densa, onde a gente vai conseguir aprofundar bastante nos temas,
mas mesmo assim, quem assistiu às 3 aulas ou quem vai assistir depois, se, né, tiver essa opção de replay, você já com esse mini curso já tem uma boa noção, assim, que já dá para trabalhar em cima dessas estratégias de narrativa, e essa era a minha intenção. Então, a primeira aula foi sobre Construa Seu Cavalo, onde a gente entendeu um pouco sobre estrutura e elemento da narrativa. A segunda foi sobre os arquétipos, as histórias universais e o mito. A gente vai terminar, que não deu tempo de terminar. E a terceira de hoje é estrutura e cases na narrativa política. A gente vai falar um pouco também de estrutura de arquétipo, porque não deu para falar tudo, né? Na aula passada é um tema bem, vamos dizer, denso. Antes de começar, eu queria que vocês escrevessem aqui no chat o que vocês gostaram mais da aula passada. O que vocês acharam, assim, interessante, uma coisa que não conheciam, ou algo assim, que vocês gostaram? Então, o Henrique está dizendo a verdade, Olinda já estaria fervendo. Obrigada, Meire, pelo feliz aniversário. Tem o link para os slides, eu realmente não sei, eu acho que é dentro do Canva de vocês, mas eu vou disponibilizar. Só tenho que fazer algumas alterações antes. A Bárbara está dizendo da abordagem do político como marca, é muito interessante isso. Quem trabalha com comunicação política, que eu acho que aqui é a maioria, né, de vocês, é uma área de estudo que está se ampliando e muito carente de profissionais que saibam fazer isso, né? Então, se você quer estar dentro da área da comunicação, quer estudar branding, né, político, como a professora Maíra também falou, ou mesmo construção de presença e reputação digital e do político como marca, bem, assim, é algo que assim, tem uma procura grande de mercado e tem poucas pessoas que conseguem fazer. A Fabiana falou da arquitrama, da mini-trama e da antitrama, é bem interessante, né? E eu posso depois, eu já, né, falei isso, que eu posso disponibilizar algumas dicas de filme, vou disponibilizar. Quem quiser, pede para mim, que aí eu não esqueço de colocar no meu direct. A Roberta está dizendo que encontrou o arquétipo do cliente dela. Você vai ver, então. O problema é eles aceitarem, né? Mas, assim, quando eles aceitam, é uma ferramenta muito, muito poderosa de comunicação. Eu não conhecia os arquétipos, meu olhar agora mudou em relação aos perfis políticos. Que bom, Michele, essa é a intenção. Né? Nunca tinha ligado arquétipos às narrativas políticas. Realmente, Fernanda, posso dizer que é um tema bem recente, a gente até nem tem tanta bibliografia a respeito, assim, mas é bem instigante, né? A Soraya está me dando feliz aniversário. Tem outro colega, né, que está fazendo aniversário hoje? Tem alguém, eu lembro que falou. A Fabiana está dizendo a jornada do herói. Fernando, achei interessante que os arquétipos servem não só para os assessorados, mas também para os adversários, assim como para os eleitores, para todos nós também, até quando a gente precisa, né, nesse momento que a gente vive da comunicação digital tão intensa, a gente precisa também, isso é um conselho que eu dou para todo mundo, fazer seus perfis, né, seus perfis nas redes sociais. E você usar o arquétipo para escolher seu arquétipo, como você vai se comunicar, é super poderoso para começar. Então, é uma dica também para quem quer fazer seu perfil, né? A diversidade dos arquétipos que abrange os tipos políticos, embora o mix seja a marca que eles procurem ter. Essas coisas da narrativa também foi bacana. Arquitrama, os filmes também. Oh, que bom, Henrique fez um resumo aqui. Já conheci os arquétipos, gostei muito dessa abordagem na comunicação política e Sandra está dando parabéns. Muito obrigada, pessoal. Os arquétipos é um assunto bem interessante, né? Eu falei um pouco também da questão, a gente tem esse hábito de falar dos perfis comportamentais, ou perfis de liderança, e eu lembro que a sigla é DISC, é D-I-S-C. Eu lembro que D é dominante e influente, o S eu não lembro, e conforme é o C. Você tem ali uma forma de classificar, mas tem 4 grupos só, os arquétipos são 12, né? Então, ele vai mais denso. Não estou desvalidando nenhuma forma, né? Só estou falando. Vamos lá fazer um resumo, recapitulando. A primeira aula a gente falou sobre componentes de uma narrativa viral, o valor social, o contexto, a emoção. Agora, conversando com uma pessoa que vai
vai falar por lá, de São Paulo também. Então, você está certa. Amigo, aí. Isso. Isso. Valor social, contexto, emoção, público e valor prático, né? Depois a gente falou aqui das etapas da trilha da narrativa, com aquelas 4 dicas de como escrever uma trilha de narrativa que engajem, né, rápido. A gente falou também da jornada do herói na segunda aula, que geralmente segue esse contexto aí da partida, a iniciação, o retorno. Viu que a partida é dividida em vários itens, né, como o chamado, a recusa do chamado, assim como a iniciação e o retorno também, mas que esse tipo de narrativa, né, essa forma de construção, ela tem um grande poder, e na comunicação política eu mostrei também para vocês que geralmente tem uma sequência diferente, né, tem um encontro com o mentor bem característico. Depois a gente tratou aqui das outras formas de narrativa, a jornada do herói é a arquitrama, né, ainda está aqui dentro, mas falamos da minitrama e a antitrama, que continua errada, eu não corrigi, ó. A questão que vem crescendo é espaço a minitrama, porque trata de protagonistas múltiplos, né? E nesses movimentos onde a gente tem essa queixa deles não terem um líder, um representante, como vem também ganhando um pouco mais de espaço. Mas a arquitrama é, sem dúvida, a que, além de ter mais, vou dizer, resultado, né? Ela é mais simples de dominar a técnica, seria isso. Não que não possa dominar a outra, né? E aí chegamos finalmente no assunto que é espinhoso para alguns, né? É mais denso, lembrando sempre que é muito difícil a gente criar uma tipografia mesmo, não, uma tipologia, tipografia não, uma tipologia, lembrando que isso é a gente não consegue encaixar toda a humanidade nisso, mas, assim, são ferramentas que dá para a gente usar muito bem, né? E segundo Jung, segundo os teóricos, segundo o próprio Campbell, a gente consegue, sim, fazer uma boa comunicação usando os arquétipos, que no caso é o criador, prestativo, governante, cara comum, bobo da corte, amante fora da lei, inocente explorador, mago e o sábio. Lembrando também que esses aqui todos têm sinônimos, né? Não só é o criador, o prestativo, você tem sinônimos. Por exemplo, o fora da lei é conhecido também como o antissistema. Então, tem o mago também é conhecido como não, o bobo da corte é como artista, eu acho. Então, tem vários sinônimos aí, vocês podem encontrar de outras formas. Então, hoje é a aula 3, como eu estava falando. Olá, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Cornils. Aqui estão minhas redes sociais e o e-mail, caso alguém queira conversar um pouco mais comigo. Para quem não me conhece, né, eu fiz uma carreira tanto acadêmica quanto dentro da área de comunicação e estou aqui nessa parceria com o IDP. Vamos lá, a gente falou dos arquétipos. Hoje eu não vou contar uma história, tá? A história vem no final, mas a gente falou sobre os arquétipos, vamos dizer, universais, né? Essa ideia de um inconsciente coletivo, que é mais profundo e denso, e um inconsciente pessoal, né? Mais íntimo. E que essas histórias aparecem, esses arquétipos, ou figuras arquetípicas, aparecem nos mitos, né? Algumas pessoas começaram a querer aprofundar no sentido de dizer, mas além desses, existem arquétipos que são culturais, né? É claro que se você estuda a fundo esses aqui, você entende que eles também podem ser culturais, mas tem essa história da gente pensar dentro do contexto, né, que a gente vive. Então, o professor Marcelo Vitorino, quem é assinante do Guia do Marketing Político, ele fala um pouco sobre isso, ele tem inclusive um curso dentro do Guia do Marketing Político, que eu gosto bastante, que ele até fala um pouco de pesquisa, que é sobre storytelling, né? E nesse, ele faz uma análise de alguns arquétipos que existem, né, algumas ideias que existem dentro
do Brasil, que é um país imenso, quer dizer, isso varia também regionalmente, mas ele classifica, né, simplificou bastante, trouxe, né, fez só o filé, trouxe para a gente, que são 3 arquétipos principais, né? O jeitinho brasileiro, podiam ser nacionais, vamos dizer, a questão da relação com o feminino, né? Ele coloca que o feminino é muito apreciado, muito endeusado dentro da nossa cultura, basta você olhar os comerciais, a publicidade, né? E que isso, para mim, por exemplo, que sou mulher, né? Eu vejo como extremamente negativo da nossa sociedade, esse olhar para o feminino, mas, de fato, é uma realidade, né? Eu acredito que sim. E o trabalhador também. O brasileiro não desiste nunca, o brasileiro é aquela pessoa que está lá o dia todo e que batalha. E ele trata tanto os pontos positivos quanto negativos de cada arquétipo desse, né? E os positivos que ele indica, inclusive, para usar na comunicação, se eu não me engano, é batalhador, eu acho, trabalhador. O jeitinho brasileiro, que tem a ideia da flexibilidade, de conseguir se adaptar, dar um jeito, desenrolar, né? O feminino, então, a parte, vamos colocar positiva, tem a questão da sensibilidade ser valorizada, né? E também a questão para o trabalhador é da história desse ser batalhador ser algo valorizável. Então, pensa nisso na comunicação política, né? Pensa em como estão hoje, vamos fazer esse exercício aqui daqui a pouquinho, os possíveis presidenciáveis para 2022 dentro desse contexto, certo? A gente vai ver uma situação atípica, né? Porque geralmente, até então, quando havia uma valorização, né, desses pontos, né, mas a gente vê que existe uma mudança também. Ele também fala sobre alguns arquétipos no sentido quando se pretende fazer a comunicação de mandato, tanto no executivo como no legislativo. Se eu tiver alguma coisa aqui errada, vocês me consertem. Eu assisti, mas eu fui anotando, eu acho que é isso que ele coloca. Ele coloca que a gente tem os políticos e as políticas, né? O herdeiro, né? Que tem uma geração, a tradição na política, o pai, o avô. A gente tem um campeão de votos, que é aquele que tem extremo carisma e tem uma votação forte. Tem o temático, que ele atende por temas, por exemplo, educação, saúde, pautas de diversidade. Então, a gente tem isso, e também tem o regional, que é aquele muito ligado a de onde ele veio, né, a região. Então, a gente tem também, considerando dentro dos arquétipos culturais brasileiros, essas características né, de arquétipos também. Deixa eu dar aqui uma olhadinha. A Isabela está perguntando se pode combinar. Sim, pode combinar. Por exemplo, você pode ser herdeiro e ter uma ligação muito grande regional, né? Inclusive, tem um trabalho que eu fiz que era esse caso, né? Os regionais se confundem com os coronéis. Não necessariamente. Não necessariamente, porque se você falar coronéis, assim, tem um aspecto negativo, mas às vezes, realmente, se você trata de um senador, de um deputado, de um vereador, qualquer cargo, mas cargos mais majoritários, vamos dizer, nacionais, você ser ligado na sua base, às vezes não é que você é um coronel. João Campos seria um herdeiro regional? Sim, talvez ele até pudesse mudar de categoria, Roberta, eu acreditava nisso, mas, né, não foi possível. Mas ele é um herdeiro regional. Luísa Trajano. Então, exemplos legais. Vamos botar os exemplos femininos também. Difícil, né? Mas, bem, a gente pode combinar tanto esse aspecto da persona, né? Da persona do político, quanto com os arquétipos culturais. E se você quer ir mais fundo, né? Você chega nos
nos arquétipos ali junguianos e como eles funcionam na comunicação política. O que que a gente tem hoje, né? A gente tem uma eleição aí. Hoje eu estava na Câmara, eu vi isso algumas vezes. As pessoas diziam: eleição é ano que vem. Já estão assim no ritmo, né? Mal acabou uma, já estão no ritmo. Para quem trabalha com construção de presença e autoridade e reputação, né, digitais, tem que começar a realmente fazer logo, porque não é algo que se dê para fazer nos 45 dias de campanha. E hoje, os assessorados, né, de vocês, os nossos assessorados, né, eles estão muito expostos nas redes sociais. E se a gente não... Tem duas opções, ou a gente meio que tenta dar um caminho para essa exposição, sempre que possível, ou se a gente não faz isso, a gente deixa que os algoritmos decidam, o Google decide e a rede social decide o que vai estar ali exposto sobre o assessorado. Então, nesse momento, né, vocês viram que construção de narrativa é algo que não é tão simples de fazer, você tem que parar, planejar e fazer. Então, é muito importante pensar que se precisa de tempo, né? Tempo para essa construção. Aí eu sei que o pessoal fala, mas eu não tenho tempo, não valorizam isso, mas se você consegue pegar alguma coisa e aplicar, você já vê um resultado. E quando se tem um resultado, a gente vai conseguindo, né, trazer mais elementos e teorias. O que que eu quero hoje? Vamos ver quantos somos, se dá para fazer em salas simultâneas ou se eu não vou ficar com essa ousadia toda. Deixa eu ver aqui, dá para ver quantos estamos online. 82. Talvez tenha. Eu quero fazer um exercício com vocês aqui. Eu quero que vocês olhem esses aqui, ó. O Jair Bolsonaro, o Lula, o Moro, o Ciro, o João Dória e o Luciano Huck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? São os candidatos, vamos dizer candidatos não, os presidenciáveis 2022, tá certo? Podem ter outros, com certeza tem, né? Mas estão aí alguns que possivelmente vamos encontrar na urna eletrônica daqui, ano que vem, como disseram hoje para mim, né? Ano que vem. E eu gostaria que a gente fizesse um exercício agora. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui a sala simultânea. Deixa eu ver aqui. A gente pensasse nesses candidatos e fizesse um exercício aqui de classificar, né? Lembrando que isso tem um risco, tá, minha gente? Mas vamos tentar classificar eles dentro de um arquétipo cultural, um arquétipo regional e um arquétipo global, né? Um arquétipo junguiano. Eu gostaria de dividir vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, em salas simultâneas. Eu já fiz isso algumas vezes, mas hoje vai ser a primeira vez. E depois a gente... Eu já fiz isso algumas vezes, mas com esse número de pessoas vai ser a primeira vez. Eu vou montar, então, 10 salas com 8 pessoas e... Vocês já entraram na sala?
Henri, não podia ter criado sala simultânea, não era? Olá, desculpa o que Voltou. aconteceu. Eu acho que foi um bug do Zoom, professora. Ah, porque eu tinha perguntado se podia antes, né? Não, pode sim. Eu acho que aconteceu alguma coisa que a sala foi fechada e tal. É Mas, muito Foi. rápido. Foi muito Foi, não deu rápido, nem nem para deu tempo. conversar, né? Nem para conversar. não, tudo bem. Então vamos lá novamente. As salas já Vou estão tentar de aqui. novo, tá bom? Não, eu Deixa eu fazer uma vou sugestão. Posso? O Henri entra curso, sai curso, ele tá aí administrando as salas, coitado. sempre, tô sempre por aqui, Bárbara. Mas, E eu Henri, também, eu também. E você Henri, eu te também, dou muito exatamente. trabalho, Henri. Eu sou uma professora que te dá muito trabalho. Não, tá tudo O Nilson certo, quer gente. falar. Fala aí, Nilson. Eu só quero dar uma sugestão. Passa o Claro. briefing agora completo, Isso, para na hora que entrar, o grupo que entrar na sala já começa a discutir, não? com Assim, certeza, com a gente certeza. evita o bug. Isso. Então, Tá? pessoal, é o seguinte, a gente colocou ali os 5 presidenciáveis para 2022. Bolsonaro, Lula, Moro, Dória e Huck, certo? E eu quero que vocês pensem nos arquétipos que a gente tratou, tanto os culturais Ciro quanto... Gomes antes. Não Tinha tinha Ciro o- antes? Tinha o Ciro. Tá, deixa eu ver. Então, são 6, né? Ele não está abrindo aqui a apresentação agora, deu uma bugada Era o mesmo. Ciro no lugar do Hulk. Mas Não, é eu quero o porque Hulk. Eu quero o Hulk. É Eu porque quero o o Hulk. Hulk não tá na apresentação. Então, o Você e a Ciro... Angélica, né? Porque tem, olha, Jair Bolsonaro com 28%, Lula 16%, Moro 10%, Ciro Gomes 7%, João Dória e Huck 4% empatados. Então, foi isso. Então, são 6 mesmo, tá? Vamos lá fazer os 6. Vamos tentar fazer com que se tem, né? Não precisa aí ficar consultando e tudo, com que lembra mesmo, para a gente fazer esse exercício de pensar. Tá aqui. Vou abrir as salas novamente, tá ok? Todo mundo entendeu agora? Obrigada, Nilson. Valeu, viu? Uma dúvida. É os Vale. arquétipos culturais, né? Esses de Os hoje. os dois arquétipos. Os de ontem e os de hoje. Isso. Tá? Tranquilo, não tem certo e errado, é para a gente pensar mesmo, só para fazer esse exercício. Vou abrir aqui as salas.
Pessoal, os que ficaram, provavelmente deve ter chegado algum convite aí para vocês participarem da sala. Ou vocês estão aqui, né, de propósito, na sala principal. Ai, meu Deus do céu. Talvez tenha vindo mesmo, mas eu confesso que eu passei direto. Uai, eu não recebi, não. Aonde que chega esse convite? É um pop-up que aparece, te convidando para ir para determinada sala. Todas as pessoas receberam. Eu devo ter errado em alguma coisa aqui, viu? Eu não recebi, não. Tenta dar um Alt Tab aí para ver se vocês acham, vocês participarem da aula. Eu já procurei aqui, eu não recebi também, não. Eu estou no celular e aqui não apareceu nada. Tem como gerar outro? Outro convite? Na verdade foi a Fernanda que fez a sala, né? Então ela que está no controle. Aí teria que fechar e entrar de novo e tal. Para mim também apareceu o convite na primeira vez, agora não apareceu nada. E eu tô pelo notebook. De sair e entrar de novo, será que dá certo usando a mesma senha? Pode ser que sim. É uma tentativa. Ó, vou tentar então, se eu não vou aqui é porque dê certo, aí vocês vão também. Não vai dar certo, não. Eu estava na sala simultânea e meu celular descarregou e eu voltei, mas agora estou no grupo normal. Não voltei para a sala simultânea. Eita. Eu saí e voltei, não deu certo, não. Eu consigo delimitar, colocar vocês, designar vocês aqui nas salas. Então acho que eu vou fazer isso aqui aleatoriamente. E aí vocês discutem lá. Vou mandar novamente. Muito obrigado, Henrique. Chegou agora aí, Nilson? Acabei de te enviar. Chegou. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, oi, quem falou? É a Meire. Oi, Vocês estão com Meire. dificuldade de acessar também? Eu Eu estava tô na sala, ela caiu, me chamou, tentei entrar e não consegui. Certo, você lembra qual sala você estava? Eu entrei, era umas 5 para 7. Foi pelo Zoom, né? O Open Class lá, do link. E Mas eu aí, digo a sala aqui do Breakout Room aqui. Você lembra qual é o número da sala? Sala 1, 2, 3 ou 4? não, gente, agora eu não lembro. Eu vou te mandar E aí? para outra sala aqui. Pessoal, eu estou enviando aí os convites. Peço, por favor, que vocês aceitem. Pronto, todos foram enviados.
E aí, todos juntos de novo? Então, ainda tem 22 segundos. Tem gente ainda terminando. Nossa, o troço acabou. A minha sala acabou e acabou. Me jogou de volta aqui. Foi? Foi, acabou de vez. Eu pedi para ser mais educado, entendeu? E Não, ficar. tranquilo, não tem problema. Acaba, tá tudo acaba. certo. Tá Acabou, aqui acabou. 4 segundos, 3. Eu vou te falar, esse exercício é difícil de fazer, viu? Qual? Dos Alô? arquétipos Esse ou de dos salas arquétipos simultâneas? não, de ler as pessoas, né? Porque na Aqui prática tá aberto. a gente lê com a nossa Eu tô vendo. Com régua, a né? nossa lente. E às vezes dá errado, né? Não tem certo e errado. Mas, Nilson, aí a gente. Eu entendi assim, não sei se a professora vai concordar, mas deixar a nossa régua e assumir a régua de projeção 2022, porque pela minha régua eu talvez colocaria outras coisas, mas socialmente para projeção 2022 é que tem que ser a régua, talvez, geral, que eu entendi, né? Então, eu quis fazer esse exercício porque a gente vê essa parte inteira, né? E tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Mas quando você tem que fazer isso, inclusive com outras pessoas e dialogando, você vê o nível de complexidade que isso tem, né? A gente não, eu, por exemplo, não sou terapeuta, certo? Então, eu não tenho esse treinamento técnico para fazer essa leitura sem deixar que o que eu sou interfira. É muito difícil. Mas vocês podem perceber, geralmente, as pessoas têm pontos em comum, né? Tem alguns pontos em comum e tem alguns que batem. Outros também acontece de um terminar convencendo o outro de um ponto de vista, né? Então, assim, não é fácil fazer, mas também a gente fez o quê? 15 minutos, né? Vocês sugiro fortemente que comprem o livro e aí vocês conseguem ler bem cada arquétipo. Esse é um dos livros, né? Tem outros, mas cada arquétipo tem um bom volume, né? E você consegue ter uma versão maior, né? Vou repassar assim, o nome desse livro aqui, ele é para marcas, então ele não tem tanta parte de política, eu peguei uns artigos também e fiz uma leitura, mas esse aqui é o Herói e o Fora da Lei, né? Onde elas tratam, são as maiores especialistas em, sim, não são de agora, sabe? Realmente duas autoridades, principalmente a Margaret Mark na área, foi uma das primeiras pessoas a trazer isso. E eu fui ajustando junto com os outros autores para trazer para a comunicação política. Mas, assim, é muito mais interessante a gente fazer esse exercício, porque a gente sai um pouco também da zona de conforto, né? E coloca para pensar, e por que eu também fiz isso? É porque isso também é uma estratégia de narrativa, né? Você dividir o grupo grande em vários grupos e botar as pessoas mais próximas para conversarem sobre um tema. Isso ajuda também a vocês lembrarem dessa aula, né? Como também várias outras atividades que eu venho fazendo, né, na aula, não sei, vocês percebem o flip chart, né? A parte do chat, tudo isso, porque você dá mais visibilidade. Tem se você ver ali a forma, né, tanto do conteúdo, mas também do que tem que ter para a postagem, né? Para postagem não, para narrativa viralizar, você vê que as aulas também podem ser narrativas. Vamos ver aqui o livro Estado Espetáculo também. O herói fora da lei não fica reduzido a protagonista e antagonista, não, de forma alguma. Eles não são antagonistas. Inclusive, o que ela põe é que esses dois arquétipos, eles são os que ficam, né? Assim, são mais fortes na construção de branding, né? Então, vamos lá para voltar para a nossa aula. Agora, escreve aqui para mim, por favor, no chat, só para eu saber. Vocês já tinham participado de sala simultânea, sim ou não? Ou é a primeira vez? Ai, tá travado meu compartilhamento.
Escreve para mim, por favor, pessoal. Hoje é o último dia, depois vocês não vão ter que ficar escrevendo para mim muita coisa mais não no chat. Vocês perceberam, já tinha participado ou não desse exercício de Eu acho sala? que o seu chat também está travado, Ah, ele Fernanda. abriu. Porque Tá todo mundo escrevendo não, 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 sim. Ah, agora abriu. Obrigada. Legal, a maioria. Sim, 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 não, não. A anfitriã da sua sala era ótimo, que bom. Tá. Curiosidade para quando a gente também testar isso para pós. Estou tentando aqui abrir novamente minha apresentação, só que deu uma bugadinha, mas vamos conseguir. Eu vou ter que fechar ela e abrir. Só um minutinho, pessoal. Travou geral. Mas a gente é insistente. Deixa eu colocar aqui. Acho que a apresentação está com 80 slides aí inteira. Aí ela ficou bem pesada e tem os memes. E de vez em quando dá uma... Ainda bem que hoje é o último dia, então não vai travar muito, não. Só falta... Todo mundo na tela? Estão vendo? Estão vendo? Sim? Está aparecendo para vocês a pesquisa? Certo. Então, vamos lá. Eu queria que cada um de um grupo, eu não sei quem estava em cada grupo, né? Mas, por favor, fale aqui para mim qual foi o consenso do grupo. A sala 1. Vamos classificar. Escolhe um desses aí e fala para mim. A gente classificou... Oi? Tá me ouvindo? A gente classificou Bolsonaro como bobo da corte, fora da lei e herói. E o arquétipo cultural, vocês botaram algum? Não. Tá bom. Quem vem do grupo 2? Rapidinho, desculpa, Fernanda, professora. A gente colocou, eu sou do grupo 1. Tá. A gente colocou como o arquétipo cultural o Ciro como flexível, não foi isso? O jeitinho. O lado positivo do arquétipo cultural. Do jeitinho brasileiro, certo. Mas botaram 3 no Jair Bolsonaro? Como é que ele consegue ser isso tudo? Jair Bolsonaro e o Lula, acho que tem um monte. A gente foi filtrando. Tá certo, vamos lá. Grupo 2. Grupo 2. Nós colocamos... Eu tô falando só, vou falar só do Bolsonaro, né? Pode escolher um, pode escolher, fica à vontade. Achei que ia ser na ordem. Não, pode escolher. Não? Então, aí, grupo 2, eu vou escolher aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do Hulk, porque os outros a gente conhece um pouco mais porque já estão no governo, né? Então, assim, o Hulk a gente colocou como alguns, tá? Bobo da corte, prestativo, e aí a gente colocou temático, como o arquétipo de hoje que você passou lá. Qual seria o tema dele? Seria a sensibilidade. O a tema feminino. A questão do feminino. Certo, tá certo. Obrigada. Vamos botar agora o grupo, vou dar uns pulinhos, senão a gente não termina, tá? O grupo 4, tem algum representante que possa colocar? 4 a gente colocou o Lula como temático e campeão de votos, e governante e herói. Certo.
Vamos para o grupo 6. Saúde. Engasgou alguém aí. Quem é 6? Então, é Cássio? Professora, a gente tem o grupo 5. Sim, Eu vi que eu tô dando uma pulada assim para poder a gente terminar, mas eu volto. tá. Tranquilo, então. No grupo 6, Isso. a gente enquadrou o Sérgio Moro no herói, por causa da característica dele que veio para combater a corrupção e tal, esse tipo de coisa, né? Que foi a narrativa dele construída. E a gente enquadrou ele nesse eixo temático de justiça, né? Principalmente nisso. Certo. E o especialista, será que ele não entra também? Entra sim no especialista. Tem ali um borrado, né? Uns tons, subtons, certo. Sim. Vamos lá, grupo 5 então, porque o grupo 5 quer falar, então vamos melhor ainda. Grupo 5, quem vocês escolhem? Professora, a gente ficou muito debatendo logo no começo, mas a gente entrou mais na onda do Bolsonaro mesmo. Tá. A gente queria saber, porque a gente classificou o Bolsonaro como fora da lei, o herói. A gente botou um pouco do temático, né? Porque acabou tendo algumas pautas. E será que ele entraria também, eu não sei, na questão do campeão de votos? Embora a diferença com ele e o Haddad foi bem curta, assim. Acho que os dois tiveram muitos votos, né? Você teve porque são eleição. 53 milhões de votos, né? Que o Bolsonaro teve. Então, seria um campeão de votos? Que sim, também. Acredito que sim. Eu acho... o que eu vi de classificação arquetípica dele realmente coloca ele como o fora da lei, não no sentido de ser um fora da lei, mas no sentido de ser o antissistema, né? Que ele chega dentro desse contexto de ir contra o sistema. É aquela parte do fora da lei que eu acho bem interessante, quando... Lembrando, minha gente, esse termo fora da lei tem vários sinônimos, tá bom? De arquétipo. Isso. Não é só os nomes que dão, mas assim, tem vários outros nomes. Mas deixa eu voltar ele aqui. Aqui. A vingança ou a resolução, destruir o que não funciona, tem medo de não ter poder, ser comum. E se você pensar que no público tem se sentindo fora da sociedade, excluindo, ou que tem valores divergentes, né? Diferentes dos vigentes, tem uma ideia, um adversário claro e quer destruir esse adversário e quer proteger valores que estão ameaçados. Isso. Deixa eu achar aqui até os sinônimos para o fora da lei, são vários. Rebelde, revolucionário, selvagem, inimigo ou o iconoclasta também. Então, e também o antissistema, também é conhecido fora da lei. O próprio... Isso, e eu acredito que até nessa parte que você fala da sombra agora, que é esse comportamento prejudicial, até criminoso, foi a forma como ele atuou nessa época agora do Covid. Muita gente encara, né? Não tô falando que eu necessariamente, mas encara que as atitudes dele colocaram ele muito nesse comportamento prejudicial, né? Meio que... Isso é uma narrativa, né? Tudo isso é narrativa. Tem essa narrativa de um lado e de outro tem uma outra narrativa. Isso, né? Mas você vê que o Trump também também está nesse arquétipo, o que eu vi de análise, né? O que eu vi de análise. Vamos lá para o grupo 7, não é isso? 7. Escolheu algum fora Bolsonaro? Oi, eu sou do grupo 7. Oi. Bom, a gente fez quase todos, a gente só não fez o Ciro. Mas eu acho que um que ainda não foi falado, que talvez valha a pena a gente discutir, é o Dória. A gente colocou ele como governante, né? Porque acho que ele tem essa figura de líder, de carismático, né? O cara que resolve os problemas, que está preocupado com o outro, né, com a população e etc e tal. Então, a gente acha que ele assume bem esse caráter de governante. E temático também,
A gente acha que ele vai assumir essa questão mais de economia, né? Ficar batendo nessa tecla de mais da economia. Então, por isso a gente colocou ele no temático. Isso. Olha aqui como tá, né? Um campo de atividade estável que prometa segurança em um mundo caótico. Será que casa com a narrativa dele agora? Né? Eu acho que a gente vai ver um pouquinho da narrativa dele, mas essa história de ter alguém que já também é conhecido, né? Aqui fizeram uma pergunta muito interessante. Os arquétipos também, foi o Rafael, podem ser usados para contra-narrativa dos políticos total. Olha aí, né? Você conhece às vezes, né? O arquétipo dele, você consegue também colocar ali na sombra, né? Por exemplo, imagina o discurso agora, dizer, olha, na verdade, e vocês vão ver que isso aconteceu, o que o Dória está fazendo é uma manipulação da verdade, porque não é bem assim, né? Ele é um tirano, ele quer ter mais poder do que lhe foi dado. Olha como casa, né, a sombra. Temático. Achei o Dória um pouco mais herdeiro. Herdeiro é arquétipo cultural, né? É arquétipo cultural, sim, ele tem, né? Mas ele também tem a história do empresário, né? Vamos lá, falta mais o grupo 9, 10 ou é 8 que tem? 8, vamos lá, Henrique, grupo 8. O Henrique é do 4, mas está na contagem certa. Ele acionou a dinâmica de jogo, né? Tem alguém? Não tem ninguém do 8, do 9? Tem alguém? Não? Tem sim. Tem, que bom. Na verdade, a gente falou rapidamente um pouco sobre todos, né? Eu até convidei a Maristela, porque eu achei que a definição dela foi muito boa, concordei com o ponto de vista, né? Mas a gente pode falar do Luciano Huck, que a gente acha que ele é muito mais o bobo da corte, né? O bobo da corte ou o prestativo, um dos dois. Né? Mas eu acho que bobo da corte cai bem. Ele tem esse ponto de usar o humor, né, como uma principal... Não tem certo nem errado, tá? Eu estou também pensando junto com vocês. Usar o humor como uma principal ferramenta de comunicação. Ele é o cara bonzinho que quer fazer as pessoas felizes, né? A gente vê isso. Mas, assim, se ele vai alegrar o mundo, com certeza, mas se ele quer se candidatar mesmo, essa história de viver o momento presente é um pouco menos, ele tem que planejar. E o prestativo, a gente tem oferecer apoio aos mais necessitados, tem com bandeiras temáticas de saúde e educação, tradicionalmente em atividades de caridade, sim, ele faz isso no programa dele, né? Incentiva a se interessarem pelo bem mútuo. Então, assim, vou agora fazer... Ele pode estar entre um e outro, né? A gente vê que sempre tem um lado, né, e outro, mas, por outro lado, se ele absorver o prestativo, é um arquétipo melhor para ele do que o bobo da corte, para a comunicação política. Né? Sim. Falta, vamos só para mais, mas é isso aí, eu também classificaria. E cultural, vocês pensaram em algum? Não chegamos a entrar no cultural. Certo. Então fica para pós, né? O cultural a gente vai debater lá na pós. Com certeza. Tá certo. Que bom. Então, e grupo 10? Boa noite. Boa noite. Um dos políticos que o pessoal não comentou muito, a gente pensou Lula ser o prestativo, pensando na bandeira social, né? E regional por causa do eleitorado do Nordeste. Qual? Seria qual por causa do eleitorado do Nordeste? O regional. O regional. Tá, aqui, ó. O prestativo também é conhecido como altruísta, o santo, o pai, o ajudante, o cuidadoso ou o apoiador, o companheiro. Então, você vê que tem aí também essa interface, né, com o prestativo. Mas ele também, eu acho que ele vai ali pro
para o herói também. Ele tem tem até uma tese de doutorado bem interessante que faz uma pesquisa sobre a narrativa do Jornal Nacional que é construída sobre Lula. E aí eles vão fazendo lá como foi construído em cima de uma jornada do herói, né? Como o Jornal Nacional a época construiu. Você vê que tem aqui a questão do precisa ter gente para apoiar, para agir, né? O herói é pouco conhecido e quer viralizar não é o caso dele, mas tem um oponente definido, também tem um oponente definido, e tem um eixo temático de um problema social gravíssimo. Então, dá para a gente chegar lá também. Então, pronto, a gente terminou esse exercício de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um pouco diferente, dá um trabalhinho a gente fazer salas simultâneas, mas eu acho importante fazer pelo menos uma partezinha. Professora, a senhora não Oi. falou um pouquinho sobre o Ciro. Você acha que ele entra na parte do especialista, o sábio, o temático? Pois para mim é um mistério também. Eu fiquei me perguntando isso também. Eu acho que ele tanto tem um quê de especialista, ele tem um quê regional muito forte, né? Quem o é de regional Ceará, também, né? quem É é de verdade. Ceará, ou que já passou por lá, sabe a força, basta ver a votação dele, né? No estado, a família também é muito forte. Eu É acho que ele também verdade. tem um quê de prestativo. Prestativo, também. Herdeiro também? Tem, né? A família tem da- um herdeirinho regional. E Então, o sábio, pessoal, não? Você não acha que ele entra no sábio nem no especialista? vamos dar uma olhadinha aqui. Melhor coisa. Que a gente vai tirar essa dúvida agora. Só, sim, deixando que aqui, ó, vamos para o sábio. São muitos, né? A descoberta da verdade, usar a inteligência e análise para compreender o mundo, medo de ser iludido, sabedoria e inteligência, oferece perícia ou informações valiosas, ok. É reconhecido como um expert? Eu não sei se ele é reconhecido muito como um expert em alguma área específica, né? Encoraja os outros a pensar com certeza, definitivamente. Tem progresso apoiado em dados comprováveis. Ele cita muitos números, né? Ele Tem, cita ele tem muitos uma coisa, números. essa é dele. Ele tem, assim, eu acho que é expert em algumas coisas, né? Porque acho que ele tem até doutorado também. Eu acredito que a parte de Não sabia. economia, foi como a gente está falando, que a Sim, economia sim. é bem E forte. realmente, tanto que a bandeira dele foi tira o seu nome do SPC e ele tinha um plano, né? E você vê que a sombra chega bem, né? Tá ali a comunicação, a narrativa que os adversários vêm construindo dele, né? Essa narrativa, você vê que tem essa questão de Torre de Marfim, não está na realidade, é dogmático, né? É verdade. Então, sim, faz certeza. sentido, tá vendo? Faz Faz. sentido. É verdade. Tá É para joia, ir vendo, professora. revendo, lembrando que isso é uma tipologia, está bem simplificado, né? A gente vale a pena entrar mais fundo nisso, né? No curso a gente vai entrar, mas é para já ter uma ideia, tá com aquele gostinho de quero mais mesmo. Isso. Não vamos tomar café, senão não vai dar tempo. E vamos agora para um case bem interessante de narrativa, que foi inclusive sugerido pelo professor Marcelo Vitorino, que é a vacina, o Dória e o Bolsonaro. Como é que está sendo construída essa narrativa? Olha, a gente já pensou aqui em arquétipos para os dois, né? A gente já trouxe aqui, vocês trouxeram, no caso, o antissistema, o fora da lei, o governante, né? Que foram os que apareceram, se eu não me engano. O que a gente tem aqui numa linha do tempo desse discurso sobre a vacina, né? Eu sou historiadora, né? Então a gente tem
historiador, ele fica um pouco inseguro de falar do tempo presente, mas vamos lá, né? Vamos encarar esse desafio. Eu também saio da minha zona de conforto, mas eu tenho certeza que uma análise melhor vai ser daqui a 10, 20 anos, né? Mas vamos falar de hoje o que é que nós temos por aqui. A gente tem, em 2018, vocês lembram o que era isso aqui, minha gente? Eleição e Bolsodória. Dória, né? E eles tinham um inimigo comum. Lembra da estratégia do inimigo comum? Né? O governante e o fora da lei têm os inimigos oponentes, né? Eles têm que ter. Se eles não têm, eles são mais fracos, né? Como arquétipo, como figura arquetípica. Então, ele estava ali de Bolsodória, e aí quando ele ganha o Dória, né? Ele posta essa foto super alegre lá com o Bolsonaro. Isso em 2018, né? E aí começam os conflitos. Tem muitos mais conflitos, tem muitas mais datas, mas eu dei uma resumida de como essa narrativa está sendo construída. Eles começam juntos, né? Ali em 2018. Claro que tem aí uma intenção, né? Não tem ninguém inocente, né? Mas assim, eles começam juntos, comemorando, e aí, começo de 2019, Dória repreende Bolsonaro por fala sobre a ditadura. Ele fala que ele é um filho de um deputado cassado pelo golpe de 1964. E aí, o que Bolsonaro responde? Chama ele de ejaculação precoce. E aí o Dória responde para o Bolsonaro que isso parece coisa de Lula. Olha aí a temperatura aumentando. Vamos pensar aqui comigo naqueles elementos, os 5 elementos que a gente tem para uma narrativa viralizar. Moeda social, certo? O primeiro, não é isso? Que é alavanca de competição, notabilidade, né? O assunto é notável, surpreende, gera uma série de emoções e a sensação de pertencimento. Então, tem a alavanca da competição, o assunto gera estranheza, gera uma série de em comum, né? Surpreendente, interessante, e ele ativa a dinâmica de jogo. Depois a gente tem pertencimento, né? Aí a gente tem a emoção. Certo? Vou colocar só alguns. Tem o contexto. Tem o... Alguém me ajuda? É o função, né? Mas tem o nome, informação. Cadê? Como é que eu fico lembrando da palavra em inglês? É o público? Público, oba! Alguém pode me ajudar com a última? Valor prático. Valor prático. Certo? Então, essa narrativa daqui, ela é uma narrativa extremamente viral. Ela ganhou picos e picos, ela vive ganhando os top trends, os Google Trends, o compartilhamento, ela é super viral, essa narrativa. Vamos ver esses elementos aqui nessa narrativa, né? Então, em 2018, eles começam juntos. 2019, ainda em 2018, no finalzinho, começa um estresse. Em 2019, a narrativa do Dória, ele começa a criticar o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro começa a responder para ele diretamente, né? Aí a gente chega em 2020, em março, no começo da pandemia, certo? No início da pandemia, tem uma reunião de governadores e rola o maior estresse, assim. Deu uma briga feia. A gente consegue ver, por exemplo, nessa frase aqui, ó, né, chamando de ejaculação precoce. Vocês acham que isso é um termo muito comumente usado? Ou ele gera espanto? Ele gera
assombro gera uma reação? Coloca aqui para mim no chat. Espanto, né? Reação. Por quê? Então, ele tem moeda social, certo? Ele tem moeda social. Ele fala da emoção, ele fala com emoção. Ele tem um contexto, claro, está começando a clarear mais esse contexto, né? E a gente tem esse chamado, né? Autoexcitação, aí ó, emoção de autoexcitação. Muito bem, muito bem. Aí começa a pandemia, em março, e em 20 de junho a gente tem 50 mil mortes e rola um embate direto, né, nessa reunião. Então, esse embate com muita emoção e dentro de um contexto onde Bolsonaro critica Dória por tentar ser uma liderança entre os governadores. Então, se estabelece muito claramente uma situação de rivalidade. A pandemia vai se desenvolvendo e em 8 de agosto temos 100 mil mortes, né? Antes disso, aqui no começo de agosto, eu acho, o Dória diz declaradamente que se arrependeu de votar em Bolsonaro. Então, quem começou junto, a narrativa junto anti-PT, né, no caso, anti-sistema inimigo comum, eles se separam, começam a se cutucar, como a gente diz no Nordeste, né, e começam a se descolar da narrativa. A gente chega ali nas 100 mil mortes, né? E a resposta, o Bolsonaro faz o Dória começa a se movimentar, né? A questão da vacina, de ser, né, trazer e critica cada vez mais, com mais frequência, o Jair Bolsonaro, chamando ele de... ele chama de várias palavras, tem uma bem específica que ele usa, que eu acho bem interessante, mas assim, basicamente, se a gente fosse botar mais de assassino, isso vai aumentando o tom com o tempo, né? Aí a gente tem uma live de Bolsonaro em outubro, onde ele fala que não vai comprar a vacina do Dória, né? Ele chama a vacina da vacina do Dória. E diz em outra live que a eficácia da Coronavac está lá embaixo. Ele vai desmerecendo a vacina. A gente chega em 10 de outubro a 150 mil mortes. Em 2020, a Anvisa chega a opção da vacina da Pfizer e o Bolsonaro fala que se você virar um jacaré, o problema é seu. Então, isso virou algo extremamente partilhado nas redes sociais, por conta do jacaré, né? Porque é algo surpreendente. Ninguém espera que vai virar o jacaré. Isso foi também trabalhado em narrativas, né? De um jeito exagerado também, tudo. Mas assim, quem está na chuva é para se queimar. A política é isso. Quem está na chuva é para se queimar. Então, se você está lá, vão em cima. Não tem outro jeito. Lembrando aqui, né, o Nilson está colocando que o gabinete do ódio está todo vapor, né? Genocida é a palavra, Mani Maria, genocida. Aí o que acontece? A Anvisa tem uma pausa nos estudos para aceitar, né, a Coronavac, e Jair Bolsonaro vai e diz, olha, mais um que o Bolsonaro ganha. Né? Como se eu estava certo, a vacina que ele falou antes, né, não é muito boa, ele usou os termos da China, a gente, né, não conhece muito bem, mas ele fala que não vai comprar essa vacina. Então, e aí o Instituto Butantan, lá de São Paulo, com o Dória todo dia falando, público, olha o que o Dória faz, minha gente. Ele vai todo dia lá com a máscara, né? E fala todo dia. E o Bolsonaro, live, aparece, né? Então, assim, eles usaram muito o público, aparecer. Inclusive, a história do jacaré foi uma história que teve muito meme, então foi algo que foi imitado, né? E compartilhado. Tudo para uma narrativa viral. Então, o Instituto Butantan começa a produção da vacina
a gente tem aqui 3 meses após vetar o Coronavac de Dória, governo Bolsonaro anuncia a compra do imunizante e acelera a corrida da vacinação. Olha como a narrativa vai indo para outro lado, né? Começaram juntos aqui, eles vão se separando, o Dória vai trazendo uma narrativa, o Bolsonaro vai para o outro lado, mas daqui a pouco, ali na frente, eles estão se encontrando, né? Porque resistiu, mas após vetar, o governo anuncia a compra de imunizante. E aí o discurso começa a ser, aqui, ó, política externa brasileira se adapta às circunstâncias, afirmam diplomata. 7 de janeiro a gente está com 200 mil mortes, e em 14 de janeiro começa a crise do oxigênio em Manaus. 17 de janeiro começa a vacinação, onde? Com o Dória, lá em São Paulo. E ele ficou, né, colado, falando, publicando, mostrando. Veja só, essa narrativa aqui, ela tem valor prático para as pessoas? Vocês acham que as pessoas querem saber quando vão ser vacinadas ou não? Muito, né? Então, tem valor prático. Tem publicidade, eles estão aparecendo bastante, eles estão falando das suas opiniões, eles estão falando do que eles acham. Tem um contexto que é um contexto de quê? Diferente, né? Um contexto de uma pandemia, né? Tem emoção na jogada, emoções de alta excitação, raiva. Você vê, eles estão bem exaltados. E tem uma mecânica de jogo aí entre Bolsonaro e Dória, quem está chegando, quem vai conseguir vacinar primeiro, quem não consegue vacinar primeiro, quem consegue a negociação para fazer as doses, quem não consegue. Tem competição, tem a dinâmica de jogo, né? É isso. Então, você vê que é algo surpreendente essa narrativa, é algo que a gente fica, assim, como essas notícias foram partilhadas, é incrível o volume. Você vê que elas têm todos esses elementos, né? Tem todos os elementos aqui da narrativa. E então, a vacinação começa em São Paulo, as pessoas começam a querer a vacina, apesar do discurso de povo virar jacaré e tal, que foi um grupo quer, outro não, né? Eu vi uma enquete num perfil uma vez que realmente a maioria não queria a vacina. Tem um grupo que desconfia e que essa narrativa ainda funciona, e um grupo que não funciona, que a narrativa é eu quero ser vacinado. E aí, em fevereiro, agora de 2021, ele vem em uma live, né, e fala que nunca foi contra a vacina. Diz Bolsonaro a defender a imunização em massa, né? E essa crise, segundo é o País e alguns outros jornais, é uma crise que desgastou a imagem mais de Bolsonaro e botou uma imagem de Dória mais favorável. Atenção, não é todas as pesquisas que mostram isso não, tá? Mas alguns colocam essa situação, né, que teve um desgaste, mas vocês percebem que a narrativa que Bolsonaro vem criando e a narrativa que o Dória vem criando, que começam juntas, se dividem, e aqui a gente está um pouco que juntando de novo em relação quando ele diz que nunca foi contra a vacinação. Então, consegue perceber como é a construção e como é um assunto que é viralizável, é uma narrativa que chega, que tem volume, tem hora que ela toma os top trends, que é difícil conseguir ver outra coisa, né? Quando ele soltou lá o jacaré, quando ele falou que não ia, que ele tinha vencido novamente, isso pipocou, e o Dória direto também, em todos os meios de comunicação, falando bastante, todos os dias, sobre a vacina e tudo. Ontem ele falou sobre tirar, quem é PSDB
tem que sair, ser oposição ao governo, apertou o Aécio, então, assim, o Dória também está subindo o tom, e onde isso vai parar, veremos, né? Veremos, mas a gente consegue ver que é uma narrativa viral e que ela é construída com todos esses elementos, né? Grande. E a gente já viu alguns arquétipos associados, como eles têm a ver, têm relação com como cada um se comporta. Então, vamos dizer que você queira bater no adversário. É como eu coloquei do governante. Você vai chamar ele de quê? Você vai chamar, é ótimo, né? Mas você é um tirano, isso é tirania. Né? E o que o Dória fala para o Bolsonaro? Olha, você é um criminoso, porque o criminoso é a sombra, né? Do antissistema. Então, olha só como vai casando os arquétipos com a construção do conteúdo viral, para bombar, né? E muita emoção de alta intensidade. Você percebe que tem muita emoção. Esse foi o maior exemplo que eu tenho hoje, mas eu também gostaria de falar desse exemplo aqui. Vocês conhecem, minha gente? Já viram? Deixa eu ver aqui o chat, né? Você não acha que essa exposição, Pedro está perguntando, exacerbada em live, pode cair na mesmice? Pedro, eu até achava, mas depois que eu vejo os números do engajamento, eu vejo como ele conseguiu estabelecer esse canal de comunicação como um canal forte. Você assiste as lives dele? Eu já assisti algumas, né? Quinta-feira, amanhã é dia. Vale a pena, minha gente, quem estuda comunicação política tem que assistir essas lives do Bolsonaro. Elas têm, assim, uma potência incrível, sabe, de alcance. E a forma que ele faz, né, ele faz, inclusive, ele tem a oficial, mas às vezes ele entra numas que ele está cortando o cabelo, então, o que está se consolidando é que quem mais aparece, quem mais está aparecendo, não está caindo na mesmice. Na verdade, está engajando mais a audiência. Né? Aqui, o Hudson está dizendo que o uso da roupa do Dória é mais popular nas vacinações para se aproximar ao público. Boa, Hudson. Está vendo como a imagem também comunica, né? Quando eu falei da imagem, marca pessoal, o contexto como é essencial, ele bota uma camisa, né, de t-shirt, como assim também colocou, qual foi mesmo o nome do ministro que levou às eleições? Agora, eu estou vendo ele, mas eu esqueci o nome dele, que também colocou uma camisa t-shirt do TSE. Escreve aqui para mim, qual era o Fachin? Quem foi? O ministro do Barroso, foi o Barroso, isso aí, foi o Barroso. Bota lá t-shirt, porque o contexto comunica. Então é importante cuidar do contexto. A Bárbara está dizendo que, mas tem um alcance inacreditável mesmo, é surreal como a identificação de discurso na sociedade tem captação nessas lives de Bolsonaro. É incrível. Olhem o chat das lives. O chat das lives de Bolsonaro é o sonho de qualquer influenciador digital, porque o povo é ativo e comenta, e é uma coisa assim, louca. O Nilson colocou que estava me lembrando que o Dório chama o PT de organização criminosa, combina com criminoso recém-usado, sim. Isso aí, vocês estão relacionando. A gente fala que o maior desafio do exercício acadêmico, né, dentro em pós-graduação, porque pós-graduação você faz uma escolha, né, de participar. As pessoas não te pegam na rua e botam lá, agora você tem que estudar, né? É algo diferente, você quer fazer, você não está ali justificando, vamos dizer, a existência. E o exercício da pós-graduação mais interessante, eu acho, é você conseguir relacionar teorias, relacionar temas, e principalmente quando é com a realidade. E é isso que está rolando aqui. O Rafael está dizendo que o Bolsonaro usa pijamas para trabalhar no Planalto, é uma alteração. Ele é o fora da lei, ele é o antissistema, ele tem que fazer isso, ele está de acordo com o arquétipo dele. Né? Ele é o antissistema. O Nilson diz que a bolha ajuda a expandir o alcance das lives, dada a avaliação de relevância alcançada pela multiplicação de comentários e compartilhamentos. Com certeza. Por isso, lembra quando a gente falou da imitação, né? Da questão da imitação? Que é uma dica para vocês que querem fazer lives que tenha
boa audiência e bom compartilhamento. É criar alguma forma das pessoas se comunicarem nos chats. É mais ou menos o que eu faço aqui. Escreve sim aqui no comentário se você é a primeira aula, né? Marca, então isso é usado. E quando você faz isso, aumenta exatamente isso, Nilson, a bolha. Aquele conteúdo aparece mais relevante para mais e mais pessoas. Então, é isso. Vocês conhecem aqui esse sujeito, Janones? Já ouviram falar desse deputado? Campeão de recorde de audiência no Facebook e no Instagram. Quando falou do auxílio emergencial. Ele entrou na live, eu já venho seguindo ele. Vocês seguem ele? Já ouviram falar dele? Ou não? Quem conhece ele, escreve sim aqui nos comentários, por favor. Tá vendo? Se essa aula fosse no YouTube, já ia estar... Não conhecem. A Zilma conhece, de Minas. Isabel conhece, o Cássio. Uma dica para vocês, sigam ele. Sigam ele, por quê? Olha, eu discordo de absurdamente de muitas coisas que ele faz, mas ele é um sucesso de comunicação, de viralização, de narrativa, que vocês vão entender, quem não conhece agora um pouquinho por quê. Vou botar aqui um videozinho dele. Ele criou um personagem que virou bem conhecido, que é o fiscal do povo. Vamos colocar aqui um trechinho do vídeo do YouTube, quando ele fala. Diga se vocês estão ouvindo, tá bom? Faça um ok assim para eu ver. O SAMU não vai. Sabe por que o SAMU não vai, Cleitinho? Porque é o estado que ele está. Olha o que está sendo feito com o dinheiro público. É por isso que eles não queriam deixar nós entrar aqui. Você quer continuar colocando a sujeira debaixo do tapete, escondendo do povo. O ofício resolve isso aqui, Cleitinho? Eu quero mostrar para vocês. O vídeo é para mostrar o que o ofício não mostra. O ofício mostrar... Se você mandar um ofício para cá perguntando como é que está essas ambulâncias... Nem resposta tem. Se responder, vai falar que é normal. Agora com o vídeo tem resposta. Apelei para ele. Não peço pedindo, por favor. E eu estou te respondendo não para a sua solicitação. Eu entro aonde tiver dinheiro do povo colocado, não precisa trazer água mais também não. Aonde tiver dinheiro do povo colocado, eu vou entrando, e se tiver homem para me parar, pode chamar. Eu não sou bravo, não. Eu só faço o que eu só pago para fazer. Só isso que eu faço. Eu faço o que eu só pago para fazer. Eu ganho 33 mil por mês. Se eu for ganhar 33 mil por mês, ficar ligando em secretaria para pedir satisfação, eu tô um salário desse, eu não presto satisfação para o povo do que eu faço, vou ligar para pedir bênção para secretário, para prefeito, para entrar nos lugares, eu tô... Olha isso aqui, pneu murcho. Então, pessoal, e aí, o que vocês acham? Classifica aqui para mim o que a gente consegue ver aqui dessa narrativa, esses componentes. É Janones o nome dele. Emoção, raiva, alta intensidade, emoção aí no alta raiva, né? Você vê que ele fala palavrão adoidado. Quando teve uma votação, emoção de alta intensidade. Ele não está feliz, contente, ele está, né? Exatamente, aí eu vi a boquinha mexendo, eu entendi o que você falou. Acho que é Janones. Se eu tiver que ligar no secretário. Então, teve uma votação, Janones o nome dele. É muito valor prático, tem alta emoção, tem um contexto, ele tem um colete escrito fiscal do povo. Ele tem é que ele não aparece nesse vídeo, mas ele tem um cacetete, minha gente, na mão. Que ele fica... Ele usa essas emoções de alta intensidade, ele vai nos lugares. Teve uma votação na Câmara, antes da pandemia, que ele lotou aquilo ali tudo na Câmara dos Deputados. As pessoas, assim, tinha gente que chegava para ele, foi candidato a presidente da Câmara, isso aí, Zilma. Tinha gente que chegava para ele e dizia, olha, eu peguei
2 ônibus, estou há uma semana aqui, não sei o quê, e vim aqui te ver, porque eu queria te ver, te agradecer o que você está fazendo por mim. O engajamento dele é absurdo, é absurdo. Agora ele é desse jeitinho aí que vocês viram, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma legenda de uma postagem dele, que, se não me engano, foi até censurada depois, que era levanta as calças porque o pau, tô chegando, o pau vai comer. As coisas. E aí foi um negócio bem chocante, mas essa publicação viralizou, né? Aqui o Nilson colocou, durante o governo Sarney, houve um plano econômico criado para conter a inflação que chegava a 30% ao dia. Eu lembro. Com a criação do tabelamento de preços, surgiram os fiscais do Sarney. Minha avó, ela ia lá, ó, anotava tudinho, né? Ela tinha uma caderneta para saber o preço das coisas e mandava isso aí. Tá dizendo, o Henrique está dizendo que é um russomano misturado com ratinho. Tá cheio desse estilo. Candidato, presidência da Câmara, dá para ter esse impacto sem perder o estilo? Sim. Isso aí, né? Dá sim. Agora, é aquela história, a gente tem que ter cuidado com a mão, porque a gente não quer só que nossa narrativa ela se multiplique sem consequências, né? A gente quer que ela tenha assim isso funciona para ele porque ele é assim. Ele é assim. Não adianta você pegar um político que é completamente diferente e querer que ele faça isso que não vai colar. Agora, tem sentimentos que ele pode trazer. Por exemplo, se ele está extremamente chateado com uma situação, ele pode demonstrar isso, ele não precisa sair batendo e gritando com ninguém, mas ele pode escrever que está realmente indignado com a questão de todas essas pessoas que não vão conseguir emprego novamente, a gente está botando tantas pessoas na linha da miséria, eu estou indignado com isso, e botar essa emoção na narrativa pode ser colocado. O Dória, por exemplo, ele põe muita emoção, ele põe raiva, mas ele nem gesticula tanto. Você vê que ele está ali e ele vai na palavra. É totalmente possível. O Fabiana está dizendo usar palavras mais fortes, não tão explícitas. Não adianta modificar os tranquilos, mas os tranquilos, por exemplo, funcionam muito bem com humor. Se eles têm algo de humor, é um sentimento de alta intensidade, a alegria é um sentimento, comemorar uma vitória, comemorar algo que deu certo, isso deve ser mostrado dentro da narrativa, né? O André Fernandes, deputado federal do Ceará, vou seguir o André Fernandes, eu não conhecia, não. Eu conhecia, mas eu não seguia ele. Então, minha sugestão é siga essas pessoas, sigam, porque a gente vai vendo como essas narrativas são fortes, né? E como elas são construídas. Vale a pena como um exercício. É meio que um Big Brother, só que você vai fazer isso e seguir as pessoas que você vai poder ajudar a pensar nessa questão aí, né? De qual é a narrativa, tem componente de viralização, não tem, tem emoção, tem o valor social, tem mecânica de jogo, tem algum arquétipo envolvido, está dentro de uma jornada do herói, não está, é uma arquitrama, então você vai botando esses componentes e parece a pílula vermelha do Matrix. Sabem qual é a pílula vermelha do Matrix? Vocês viram Matrix? Escreve aqui, sim. Sim, quem viu Matrix e sabe o que é essa pílula vermelha. Quando ali tem toda a jornada do herói, né? Neo é o escolhido, né? Então, vale a pena ver, porque tem a jornada do herói do escolhido que não quer ser, ele tem a recusa e ele aceita. E quando o Morfeu fala para ele que pode dar para ele a verdade ou ele vai voltar a dormir sem saber o que está acontecendo. Se ele toma a pílula vermelha, ele vai saber a verdade. Mas a única coisa que ele pode dar para Neo é a verdade. E a verdade é muito cruel, né? Então, a pílula vermelha, depois que você toma a pílula vermelha, você consegue usar a parte teórica e entender como é que são construídas as narrativas, fica bem, bem interessante. Vamos agora finalizando.
rapidinho. Foi ótima a minha experiência com o Canva, mas deveria travar menos. Só um pouquinho, né? Eu estou exigindo muito dele. Ó, travou de novo. Deixa eu botar aqui, pronto. Então, a gente termina hoje esse mini curso de Storytelling na comunicação política com esses cases, fora os cases também que eu coloquei antes, né? Em cada aula a gente tratou vários, mas a gente fez esse caminho desde do cavalo, né? Construa o seu cavalo, você quer passar uma informação que ela perdure, então você tem que construir uma narrativa, uma história, o que tem que ter para essa história ser uma história que ganhe espaço, ganhe volume, ganhe o tempo, né? O que ela tem que ter, a gente falou dos elementos, falou também sobre a jornada do herói, né? As opções a essa narrativa, os arquétipos, e hoje a gente entrou também nos arquétipos culturais e alguns cases de construção de narrativas que são narrativas, apesar de não concordar com algumas, mas são narrativas de sucesso. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Estou vendo aqui. Parabéns, obrigada, pessoal. Ah, me soltou no Twitter. Uau, tem o Twitter, me marca. Que legal, quando chega o bolo. Adorei conhecer. Eu gostei muito de estar aqui. Ó, minha velhinha. Obrigada, obrigada. Vamos fazer o MBA, Fernanda. Parabéns, professora. Vou ter que filmar isso. Querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Fernanda! Viva Fernanda! Assopra aí, Pro! Assopra aí. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Estou aqui muito feliz com esse parabéns inusitado. Fernanda, já te citei no Twitter elogiando a aula. Que aula enriquecedora. Ô, Bárbara, muito obrigada. Eu queria só dividir, porque eu acabei perdendo quase o final aqui, mas é porque eu acabei de receber o e-mail que eu consegui ser aprovada em 2 matérias na Universidade Federal, então eu estou também meio que chorando aqui, sabe? Parece, que bom, que bom, mas, parabéns. Vamos em frente, mas eu acho que suas aulas trouxeram sorte, vibrações positivas. Que coisa boa. Estudar sempre traz coisa boa, viu, minha gente? Aí, quer dizer, só quando você está lá, assim, meio que no final do mestrado, escrevendo TCC, doutorado, é que dá uma agonia, mas passa. Mas é que vocês continuem, né, nesse caminho de procurar estudar. Eu vejo, assim, tão legal, porque a gente está aqui super tarde, né, e está muita gente nesse caminho, né, de se qualificar, de estudar, e é um caminho realmente muito, muito interessante. Somos 69 agora, né, que ficamos até o fim, e é um caminho muito legal quando a gente escolhe seguir, né? O Fernando está dizendo que se interessou pelo MBA, vai ser muito bom, minha gente. Eu estou em contato com os professores e, assim, todo mundo está preparando com muito, muito carinho, né? Para a gente realmente ter um MBA de excelência nessa área de comunicação política que estamos precisando, né? Estamos precisando. Quem é aniversariante de hoje? A Bárbara, é? Não? A Márcia já está matriculado. Então, convido também vocês para outra, né, para outra coisa, que é seguir lá o perfil, meu perfil ou o perfil da Políticos Digitais, que a gente vai fazer em breve. Só estou fechando com as minhas sócias, que é a Paula e a Luana, uma semana gratuita, totalmente gratuita, onde a gente vai falar um pouco sobre construção, estratégias de influência digital para políticos. Como a gente usa a gente tem uma metodologia bem interessante, com várias fases,
E a gente vai tratar sobre como é cada chave dessa: posicionamento, imagem e marca pessoal, networking, canais de comunicação, mídia, influenciadores e resultados. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, então vai lá. E vai ser, a gente também, esse assunto também do MBA, eu vou tratar esse assunto também na construção da narrativa digital, né, de influência social, influência digital, e a gente vai ter aula sobre isso também. Então, muito obrigada, pessoal, de verdade, por estar aqui comigo até agora, esse horário. Espero que seja o começo mesmo da nossa relação, que a gente continue se encontrando por aí. Estou aqui, qualquer coisa que eu puder contribuir, colaborar. E vamos, né, descansar, e agora eu vou comer também aqui um bolinho com minha família, que está me esperando para cantar parabéns também para mim. Os vídeos, o Henri pode dizer, né, os vídeos, como é que vão ser, eu vou disponibilizar, só quero mudar algumas coisas no slide, que tem muita coisa que eu escrevi aqui, não sei como eu vou conseguir ajustar isso. Henri, salva a gente, Henri. Henri, como é que é? Fica disponível o vídeo no Pessoal, Canva? sim, a gente vai colocar os vídeos de todas as aulas lá no Canvas, né? Eles vão passar por um processo de edição e depois a gente vai adicionar lá para vocês. Top, então, maravilha. E a minha apresentação também é? Sim, os slides também. A professora vai me enviar e eu vou colocar lá para vocês também. Tá bom, obrigada. Tá bom. Então, ó, super presente esse do IDP para vocês, né? Super presente. Então, pessoal, prazer imenso. Vou lá. Boa noite. Henri, muito obrigada por teu apoio, viu? E ontem o Igor também, eu agradeci a ele. Obrigada a todos vocês. Estou aqui, amanhã eu vou sentir saudades da gente estar aqui de novo, mas a gente se encontra aí nesse mundo da comunicação política, tá bom? Muito obrigada e boa noite. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, prof. Feliz aniversário de novo. Obrigada, Alana. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal.